Mundo? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Não, depois você volta aqui, tá? Tá bom. Boa tarde, pessoal. E aí? Deixa eu só ver aqui o meu retorno aqui no meu outro celular pra ver se tá tudo certo. Boa tarde, pessoal. E aí? Aí, belezinha. Gente, sejam todos bem-vindas à nossa live de segunda-feira. Hoje eu preparei uma aula, mas assim, ó, vocês vão ficar alucinadas quando a gente finalizar ela hoje, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo que tá chegando aí. Quem for chegando, já vai colocando aí, ó. Se você já é Fridete, se você tá sempre por aqui, já conhece as nossas lives de segunda, coloca aí, sou Fridete. Se você tá aqui pela primeira vez, não deixe de comentar isso também, coloca aqui, pela primeira vez, certo? A gente vou apresentar para vocês a aula. Hoje vai ser muito bacana, tem muita demonstração, tem prática. Ah, vocês vão amar. Vocês vão amar. Preparei, deixa eu tô cuidando das termoceiras ali. Preparei uma aula incrível pra gente hoje, tá? Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Já vai avisando nos grupos de WhatsApp que a live da Frida já tá no ar. Hoje o tema da live é os diferentes tipos de cera. Então, dá pra ter uma ideia aqui do que tá esperando vocês, né? É conteúdo pauleira. Hoje é conteúdo assim, ó, pauleira, papel e caneta na mão, que vocês vão amar, que eu preparei pra vocês hoje. Já vai mandando aviãozinho e caminhe pelo menos para 5 amigas para virem participar da live aqui com a gente, tá? Comenta aí, sou Fridete, se você já é Fridete, está aqui pela primeira vez? Coloca aqui pela primeira vez. A gente vai se comunicando durante a live com os coraçõezinhos, então quando eu perguntar pra vocês, vocês estão entendendo? Vocês mandam coraçãozinho pra gente ir se comunicando durante a live, tá? Eu não fecho os comentários, eu apresento a aula e os comentários continuam rolando. No final da aula, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se você que vai acompanhar a aula e não quer ficar tirando concentração com os comentários, você digita o arroba e dá um toque na tela, que ele vai abaixar os comentários, vai ficar lá no rodapé assim, da tela somente alguns perfis, mas não vai te atrapalhar para você ver todo o conteúdo da aula. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha em quem já chegou aqui. Boa tarde, gente. Ó, a Kelly Amorim tá aqui pela primeira vez. Ai, a Rê tá aqui. Amanda.gdesign. Boa tarde, Rê. Não perca uma live, Fridete. Ai, gracinha. Boa tarde, Cristiana Souza. Espaço Paulo Oliveira já é Fridete. Camila. Fiz até um grupo pós-live. Sério, Camila? Eu não tô nesse grupo? Como assim? Estou reivindicando a minha participação nesse grupo já. Camila Fridete. Ah, aqui ó, Estúdio Anjos Build perguntou, deixa a live salva, por favor. Não sei, Estúdio, você deve ser a primeira vez que você está aqui, né? As nossas lives de segunda, elas ficam salvas no nosso canal do YouTube e ficam disponíveis para que vocês possam reassistir por uma semana. Então, a aula de hoje fica disponível até segunda que vem, tá bom? Então, depois vocês conseguem assistir lá. Sibeli, Fridete, está aqui também. Camila Galvão também já está aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Vamos compartilhar essa live aí, chamar as amigas para vir participar. E ó, a gente tem um grupo, eu tô vendo aqui as meninas falando muito de grupo, a gente tem um grupo exclusivo no Telegram para as nossas Fridetes. Então é uma comunidade assim, ó, hiper mega exclusiva. Lá as meninas ficam sabendo de novidades em primeira mão aqui no Instagram. A gente faz ações em conjunto com elas. Por exemplo, toda sexta-feira a gente tem um quadro nos stories que é a Batalha das Designers. E só vai para a Batalha das Designers quem é Fridete do grupo do Telegram. Então se você quer entrar no grupo do Telegram, a gente tira dúvida com as lives lá também. Vai no nosso... Não deixa de clicar depois, eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você clica na nossa carinha da Frida. E vai lá na nossa bio, nos links tem o link pro canal do Telegram, tá bom? Então é isso aí. Já compartilha a live, envia para todo mundo, chama os amigos e vamos começar. Repassando só alguns recados muito importantes. As nossas lives acontecem toda segunda-feira às 14 horas. Gente, eu tento entrar às 14 em ponto, mas assim, é difícil. Mas vocês relevam, tá? Vale a pena. Uns 10 minutinhos de atraso, mas eu prometo que a meta é entrar às 14 horas, tá bom? As lives ficam disponíveis depois para você poder reassistir por até 7 dias lá no nosso canal do YouTube. Então depois você entra no nosso canal do YouTube, Frida Store, você vai poder reassistir a aula de hoje, tá certo? Eu vou apresentar a aula, apresentar todo o conteúdo que eu preparei para vocês. No final eu abro somente para responder perguntas, tá bom? Então assim, durante a aula vocês vão ver que eu quase não vou interagir com vocês, porque o foco é apresentar o conteúdo
explicar toda a aula que eu preparei. No final eu tiro as dúvidas, mas os comentários ficam rolando aí, tá certo? E a gente vai usar os coraçõezinhos para se comunicar. Então sempre que eu tiver alguma dúvida para saber se vocês estão entendendo, se o áudio tá bom, do jeito que tá, vou pedir, gente, manda coraçãozinho. Vocês vão clicar no coraçãozinho, porque essa é a nossa forma de se comunicar. Belezeira? Todo mundo preparado? Vamos começar então? Vou beber uma aguinha pra gente começar. Gente, vocês vão amar essa aula de hoje. Já manda coraçãozinho pra eu saber então se vocês gostaram do tema. Manda coraçãozinho pra saber se vocês gostaram do tema, os diferentes tipos de cera. Cadê os corações? Manda coraçãozinho, quero ver coraçãozinho subindo aqui. É isso aí. Ai, me mandaram no direct, tava com saudade de mim na live, fiquei me achando. Hoje eu voltei, gente, eu voltei. Eu tô cuidando das minhas termoceiras aqui, porque tô sozinha, né? Então vocês já sabem, é aquele ali. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, vou começar a apresentar o conteúdo. Vocês vão anotando as dúvidas ou vão colocando na caixinha, não vou conseguir responder. No final a gente abre para as dúvidas, beleza? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser os diferentes tipos de cera. Eu preparei uma aula mega bacana, bem explicadinho, trouxe exemplo de cera, separando em grupos, ensinando a você como olhar os componentes de cada cera para entender de vez qual a melhor cera para você trabalhar aí no seu espaço, tá bom? Então, ó, como sempre, eu preparei uma aula com conteúdo bem prático, bem assim, de fácil entendimento, sem muito termo técnico e tal, só quando necessário, para que fique de fácil aprendizado, para que você compreenda de uma forma clara e saia daqui sem dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai começar entendendo o que são as ceras. Hoje no mercado a gente tem muita opção de cera e cada vez mais o mercado da epilação está se dedicando para trazer produtos ainda melhores. Então primeiro a gente precisa entender, mas assim, a base, o que é isso? O que é cera? Então eu já preparei para vocês aqui tudo escritinho. Esse resumo eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo fechado do Telegram. Então se você ainda não está no grupo, eu te convido. Entra depois no nosso perfil, na nossa bio, tem o link para o nosso canal do Telegram, tá? E lá eu vou disponibilizar o resumo para vocês, tá bom? A cera é um cosmético que tem por finalidade epilação dos pelos, é a remoção dos pelos nas diferentes partes do corpo, certo? Então, a função principal da cera é tirar os pelos, beleza? Ficou claro até aí. Mas aí existem vários métodos de cera, vários métodos de epilação e, consequentemente, vários tipos de cera. Eu vou abordar com vocês os dois grupos principais, né? Que são as ceras lipossolúveis e as ceras hidrossolúveis. E dentro delas eu vou apresentar alguns pontos importantes que vocês precisam ter conhecimento na hora de olhar a composição de uma cera, escolher a cera que você vai trabalhar, beleza? Então a gente vai começar estudando o grupo das ceras lipossolúveis. O que são as ceras lipossolúveis? São ceras quentes ou frias que elas se dissolvem com óleo, elas se dissolvem no óleo, ou seja, lipo, que vem de gordura, óleos solúveis. Então são aquelas ceras que a gente precisa de óleo removedor para poder remover o resíduo que fica na pele. Pode ser usado um óleo removedor mineral, pode ser usado um óleo 100% vegetal, então vai muito da sua abordagem, do seu protocolo na hora da aplicação. Mas eu quero que você frise isso. As lipossolúveis são as ceras que precisam de óleo para remover o resíduo, elas se dissolvem no óleo, beleza? E aí, dentro desse grupo de lipossolúveis, a gente tem as ceras Rolon, são ceras lipossolúveis que a gente precisa de óleo para remover resíduo. Tem as folhas prontas depilatórias, que ó, por exemplo, aqui já tem um exemplo bem claro. As ceras Rolon são as ceras quentes, a gente precisa aquecer ela para chegar no ponto ideal de aplicação. Já as folhas prontas depilatórias são consideradas ceras frias, elas não precisam ser aquecidas na termoceira ou no micro-ondas para poder fazer a aplicação, certo? Então ela é considerada uma cera fria e ela é considerada uma cera lipossolúvel. Depois a gente vai ver uma por uma e eu vou fazer a aplicação delas para vocês entenderem, ver a consistência, tirar todas as dúvidas. Então vai ser assim, uma aula de tirar dúvidas geral. Também a gente vai ter as ceras de barra. E aí, as ceras de barra a gente pode ter também
cera quente, que precisa de papel para poder remover, e cera método espanhol, que é o caso dessa aqui, ó, você remove a própria cera. Mas as ceras em barra em geral são consideradas as lipossolúveis, tá bom? A gente vai ter a cera perolada, que ela pode vir nessa apresentação aqui, ó. Tô pegando por aqui. Nessa apresentação, que é um confetezinho, ó. Essa aqui, por sinal, ela é um lançamento da Decubella que vai chegar aqui na Frida, tá? Então você calma aí, não se desespera. Já tá chegando a nossa aqui na Frida. É um lançamento da Decubella, que são as ceras quentes, e ela vem nessa apresentação aqui de pérola, de confete. No caso da Decubella, eles nomearam de confete. Aí você derrete tudo e ela fica no ponto para aplicação. Também a cera perolada da Depimiel. Ó, a cera perolada da Depimiel também é uma cera lipossolúvel, precisa de óleo para remover o resíduo. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, dentro desse grupo de ceras lipossolúveis, a gente tem cera que precisa de papel para fazer a remoção, assim como a gente tem cera que não precisa de papel, você remove com a própria cera. Uma outra opção também de cera fria, gente, é essa daqui, ó. Cera fria da Decubella. Essa cera aqui, ela não precisa ser aquecida para ser usada, certo? Você aplica ela numa folha plástica, aquece direto na pele para remover. Mas tem que tomar muito cuidado, gente. Isso aqui tem que saber usar, porque essa cera aqui é um perigo para quem não sabe usar. Na verdade, qualquer cera, né? Passa a ser um perigo na mão de quem não sabe usar. Então é por isso essa aula é tão importante, certo? E aí, tendo conhecimento disso aqui, que existem as ceras lipossolúveis, que é aquelas que precisam de óleo para remover. Dentro das ceras lipossolúveis, a gente encontra ela em várias apresentações, seja em barra, em confete, cera perolada, cera rolon, certo? As ceras de método espanhol, as folhas depilatórias. Então, a gente já tem conhecimento disso aí. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns componentes que são basicamente essenciais que tenham nessas ceras desse grupo da lipossolúveis. Porque quando você for comprar, você vai olhar lá a composição, tudo, você já vai entender, essa cera aqui é tal coisa, porque ela tem tal componente, certo? Então vamos começar lá do começo. Basicamente, a base foi ótima, né? A base das ceras, ela vem de um componente chamado breu. Esse breu, ele deriva da árvore do pinho. Então é como se fosse uma cera natural lá que ele é extraído da árvore, e através dela eles fabricam vários compostos que dão essa característica de aderência na cera. Então, vou reforçar de novo. Aqui eu vou falar com vocês os nomes de cada componente, tá? Mas eu vou disponibilizar depois, lá no nosso grupo do Telegram, esse resumo dessa aula com todos esses nomes por escrito, porque vai ficar mais fácil. É um material para você assim, sempre consultar quando você tiver dúvida. Eu vou disponibilizar lá no grupo depois, ok? Então, basicamente, a cera ela precisa de um componente, a base, né, que tem origem ali do breu, que tem a função de aderência no pelo. Ela precisa de componentes que sejam emolientes, né, plastificantes e também como é que eu vou explicar de uma forma bem simples? Basicamente esses três. Componentes que promovem aderência ao pelo, componentes que vão ser emolientes junto com esse componente de aderência e adesividade também, e também componentes que dá aquele aspecto de plasticidade da cera, que ela não fica aquela coisa dura, nem aquela coisa muito peguenta, sabe? Que vai equilibrar ali. Então, quando a gente fala de componentes que têm a função de aderência no pelo, a gente vai achar o colofônio, que pode vir em português escrito colofônio, como pode vir como esse nome em inglês. Vocês vão ver depois no material lá. Que ele vem colofonium. Aqui eu não vou conseguir ver, mas depois eu deixo uma foto para vocês lá nos stories com os nomes. E isso aqui é legal porque vocês vão olhar agora na composição das ceras quando vocês forem comprar. Então, quando tiver colofonium, é porque é o composto que promove a função de adesividade da cera no pelo, tá bom? Então, é muito comum ceras que tem colofônio,
pode vir também com o nome de gliceril rosinate, rosin pode vir também, tem um outro nome também de rosinate que é muito comum de aparecer, hidrogenate rosinate. Então, basicamente, colofônio, esse grupo de rosin, rosinate, são componentes que promovem, que tem a função de aderência da cera no pelo, tá? Existe também a cera alba, que também tem essa mesma função. Existe também a cera microcristalina, que tem a função de aderência e de resistência na fricção na hora de puxar a cera. E existe também um componente que chama beeswax, que é derivado da cera de abelha. Então, esses nomes que aqui está parecendo meio confuso, depois no material você vai ter aí para você ler e consultar, são os compostos que você vai encontrar no grupo de ceras lipossolúveis, que é esse composto, esse ingrediente, que tem a função de adesividade, de aderência no pelo, que você passa o produto e ele gruda no pelo. Alguns tendem a aderir também na pele, outras já é mais suave na pele, tá bom? E aí, a gente precisa também de ativos emolientes, hidratantes. Não significa que a cera vai hidratar a pele, mas precisa de adicionar outros ativos nessa composição para que ela seja suave na pele, não seja uma cola, e também para que a gente consiga controlar a temperatura, a difusão dela, entre outros componentes. É claro também você vai achar aqui conservantes, agentes quelantes, emulsificantes, que é para que a cera fique na textura ideal, certo? E aí, então por isso é muito comum a gente ver ceras, por exemplo, com extrato de açaí, cera com extrato de mel, cera com extrato de pitaia, porque são extratos vegetais, são os óleos vegetais, por exemplo, que vão promover essa emoliência nessa composição da cera, beleza? E aí, eu vou mostrar para vocês, muito importante também, a maioria dessas ceras você vai encontrar um composto que chama dióxido de titânio. O dióxido de titânio, quem já está na área da micropigmentação já sabe que esse termo é bem comum. Uma das principais funções dele dentro das ceras, e pelo que eu vi aqui, gente, eu acho que só essa cera aqui que não tem dióxido de titânio. Uma das principais funções do dióxido de titânio é controlar o ponto de fusão da cera. Você já ouviu falar, às vezes você foi comprar, às vezes você já viu algum conteúdo aqui da Frida mesmo, por exemplo. Essa cera aqui, ó, é a cera de chocolate branco da Depil Belo. Eu usei essa cera aqui durante muito tempo e eu gostava demais dela, porque até aqui na embalagem está escrito, ó, Premium Baixa Fusão. Você sabe o que é baixa fusão? A fusão é aquele processo onde uma substância ela muda de estado. Ou seja, líquido passa a ser gasoso, sólido passa a ser líquido. No caso das ceras, a gente tem um estado sólido e passa para líquido ou pastoso, certo? Então, essa é a fusão. E aí, a fusão é a temperatura que a cera precisa para derreter. Então, existem ceras de alta fusão, que precisam de temperaturas mais altas para chegar no ponto ideal de aplicação, e existem as ceras de baixa fusão, que precisa de uma temperatura mais baixa para chegar no ponto ideal de aplicação. Existe uma cera melhor ou pior? Depende do tipo de pele que você está trabalhando, da área que você está trabalhando, do seu protocolo de aplicação, mas existem essas diferenças, por isso sempre vocês vão ver. Essa aqui é uma cera de baixa fusão. As ceras da Depuflax também, método espanhol, são ceras de baixa fusão. Então sempre vocês podem ver esse termo, agora vocês já sabem. Fusão é a temperatura que a cera precisa para derreter e chegar no ponto ideal de aplicação, beleza? Então, baseado nisso, para a gente ter uma cera boa, para que a gente olhe no composto de uma cera e faça, nossa, essa cera aqui é considerada boa. O que ela precisa ter? Ela precisa ter ativos emolientes, né? Ativos plastificantes e ativos de aderência no pelo, mas assim, uma cera que só tem ativos de aderência, ela acaba sendo mais agressiva na pele. É como se eu diluísse esse composto com os emolientes, com óleos vegetais, com os componentes plastificantes. Deu para entender mais ou menos? Então, uma fórmula equilibrada é uma fórmula de uma cera boa, eficaz, que você realmente vai fazer depilação do pelo sem gerar tanta agressão para aquela pele.
beleza? Então agora eu quero mostrar para vocês, dentro desse grupo das lipossolúveis, as diferentes texturas que a gente vai encontrar. Eu vou começar mostrando aqui as folhas plásticas depilatórias. As folhas plásticas já são assim, ó, muito famosinhas do nosso mundo de design de sobrancelha. Quem ainda não usou esse produto aqui, eu recomendo fortemente que você compre e teste, porque isso aqui é uma praticidade que vocês não têm ideia. Quando você compra essa cera, ela vem nessa apresentação aqui, ó. Ela é considerada uma cera free, porque ela não precisa ser aquecida para chegar no ponto ideal de aplicação, mas não significa que você vai usar do jeito que está aqui, tá? Tem o jeito certo de usar. Então, quando você compra, vem assim, ó, folhas com uma porção de cera. E aí, no caso aqui, ela é vendida como uma cera corporal, mas a gente pode usar no facial também, porque é a mesma fórmula do corporal para o facial. No caso da cera de Lipoflax, é a mesma fórmula. O que muda é somente o tamanho, a porção de cera que vem em cada um. Então, a gente compra bem assim, folhinhas, né? E aí, nós, designers de sobrancelhas, a gente adaptou ela para o nosso mundo, para a nossa necessidade. Então, aqui a gente corta ela em tirinhas, ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Eu tenho que olhar no meu retorno aqui. Aí, ó, tá dando pra ver, ó. A gente corta elas em tirinhas assim, pra que facilite na hora da aplicação, porque a gente vai fazer a remoção do pelinho aqui, ou aqui no meio. Tem gente que usa ela pra fazer o buço, tá? Então a gente corta ela em fitinhas e, ó, você pode cortar, deixar todas cortadinhas, que elas não grudam, elas não ficam derretendo. A cera de Lipoflax não tem, até hoje eu não testei nenhuma cera melhor nessa apresentação de folha pronta do que a Lipoflax. Ela é maravilhosa. E aí, como eu falei, ela é uma cera free, não precisa aquecer, mas não significa que eu vou usar no estado que ela veio. Eu sempre ensino, aqueça ela na mão. Então você vai aquecer, ó. Ó, coloca a folhinha aqui e vou aquecer esse produto, ó. Vou deixar ele mais emoliente, mais molinho. E aí, ela é pronta para uso. É só abrir, aplicar e remover o pelo, tá? Então, aqui vem a cera, ó. Aqui vem a cera. É só aplicar na região que você vai epilar e remover o pelo. Ela é muito prática. Eu consigo retirar o resíduo com a própria fitinha de cera, ó. Se ficou resíduo, eu volto com a minha fitinha, grudo ela ali no resíduo e tiro novamente. Então, essas aqui são as folhas prontas depilatórias. Você vai encontrar nessa apresentação aqui com essa textura. O que muda são os ativos, os aromas. No caso aqui, a de morango tem aroma de morango, a natural é o aroma de mel e a de hortelã, aroma de hortelã, certo? E aí, olhando lá, um dos primeiros componentes dela, só para vocês terem ideia, é o... Cadê? Acabei de ver aqui e perdi. É o PEG 3 de Rosinate e o Gliceril Rosinate e o Beeswax. Então vocês viram que aqui a gente já tem dois grupos de componentes que promovem adesão, aderência da cera ao pelo, certo? Então agora vai ficar muito fácil quando você pegar uma cera. Você vai olhar lá na embalagem, você vai entender, nossa, essa cera tem isso, essa cera tem aquilo, e aí as coisas vão fazer mais sentido. E aí a dica é, você pode deixar cortadinho, coloca numa embalagem assim, ó. Eu sempre uso um pote hermético, porque ele fecha, ele veda aqui, ó, é até difícil de abrir. Então assim, ele garante que o produto que está aqui dentro fica protegido, livre de contaminação, e assim eu não perco a qualidade da minha cera. Depois, dentro do grupo de lipossolúveis, também a gente tem outra cera que é assim, ó, queridinha. Essa aqui ela é bem polêmica. Tem quem ama e tem quem odeia, que é a cera perolada da Depiniel. Ela é uma cera destinada para o uso facial, que aqui ela está escrito que é exclusiva para buço. Mas a gente já sabe que a gente pode usar para design de sobrancelha e para buço também. Eu deixei a minha aqui derretendo, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, se você quer aprender como derreter porções assim, ó, eu posso trazer depois um vídeo para vocês de novo, mas eu tenho vídeo lá, tem um vídeo aqui no perfil da Frida e tem um vídeo no meu perfil também, ensinando a derreter porções individuais. Ó, então aqui, eu já derreti ela. Eu queria mostrar para vocês um detalhe, mas é que eu tô aqui sozinha. Tem que chamar... Ana Laura, você tá na live? Se você estiver na live, vem aqui, por favor. Comprei na Frida.
Gente, deixa eu só dar um grito na Ana Laura ali pra ela me ajudar a mostrar, porque eu mostro pra vocês nos detalhes. Só um minutinho. Ana Laura? Ana Laura? Ana Laura? Eu preciso de algo com você. Voltei, pessoal, voltei. Fui lá chamar ajuda. Fui pedir ajuda para os universitários. Nossa, fiz uma bagunça na minha cera aqui, meu Deus do céu. Aí. Voltei, galera. Fui pedir ajuda para os universitários para eu poder mostrar melhor as ceras para vocês. Deixa os meninos chegarem ali para eu dar os... Enquanto isso, vocês vão colocando coraçãozinho aí. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui que já entrou. Vocês estão gostando? Tá dando pra entender? E aí, me falam. Sem querer, saí sem querer. Ô, Mauro, eu vou precisar... Ah, o pessoal tá gostando. Isso aí, vai mandar coraçãozinho pra eu saber. Eu vou precisar que você pegue o tripé e traz aqui pra eu mostrar de pertinho. Será que pode tirar? Não, você pode só pegar e trazer. Isso aí, gente. Vai dar uma labirintite. Não, não vai não. Só você traz e põe ele aqui no chão. Aqui, ó. Aí agora você traz ele aqui, ó. Assim. Tá. Aí. Essa aqui, gente, ó. Vê que tá no enquadramento. Tá bom. Essa aqui é a cera. Ela esfriou. Ó, essa aqui ela tá fria. Deixa eu esquentar ela de novo. Enquanto ela aquece, eu vou para uma outra cera. Posso voltar? A gente já falou das folhas plásticas, né? Ah, vamos falar dessa aqui, ó. Essa aqui é a cera Depil Flax, né? Você quer colocar no chão para ficar mais fácil para você? Pode ser. Aí mas você pode ficar aqui pertinho, Tá. para elas verem direitinho. Aqui, ó. E aí você vai só fazendo aqui, ó. Entendeu? Uhum. Tá pertinho aqui? Tá. Tá focado? Enquanto a outra cera chega no ponto de novo, eu vou mudar aqui, ó. Essa aqui é a cera Depil Flax. Ela é uma cera lipossolúvel e ela é do método espanhol. O que é isso aqui? É uma cera que você não precisa de papel para remover. Você aplica a cera e remove com a própria cera. Nessa apresentação, você vai encontrar também a cera da Depil Bela de chocolate branco. Também é uma cera de método espanhol. Você derrete, aplica e remove com a própria cera. A cera de mel da Depil Bela também é método espanhol. A cera natural e a de coco da Depil Flax, não tá cortando não? Não. Também é do método espanhol. Então, ambas essas aqui são ceras que você vai aplicar e remover com a própria cera. Eu deixei uma aqui para mostrar para vocês. Eu vou aplicar aqui no meu braço. Essa que eu estou usando é a cera de rosa mosqueta, da Depil Flax, tá? Vamos lá. Ixi, ela tá muito líquida. Hoje, mas eu preparei esse aqui, deixei tudo no ponto. Chega na hora de apresentar, nada sai do ponto. Hã? Ela tá muito líquida. Pinga. Ó, gente, ela tá muito líquida. Esse aqui não é o ponto certo. Quer que dá zoom? Por favor. Não é o ponto certo de aplicação dela, mas só para vocês terem ideia de como que é essa cera aqui, ó. Ela já tá chegando no ponto, eu vou mostrar para vocês de novo como o ponto ideal. Ó, então a cera de método espanhol, você aplica e ela vai secar e aí a gente remove os pelos e a cera com a própria porção de cera que eu apliquei. Então, ó, apliquei a cera. Agora eu espero ela começar a ficar opaca, perder o brilho, significa que ela está no ponto para ser removida. Ó, dou um cliquezinho e removo. Essa é uma cera de método espanhol. Eu preciso que você dobre mais para pegar bem aqui de cima, tá?
que vai ter que erguer, né? É só se erguer aqui, ó. Isso. Ó, de novo. Ela Aí, agora foi sim. mais. Hã? Agora sim. Peraí, Agora só um foi? minutinho. Não, se for lá na porta, pode deixar ela menos ver. Ó, aqui a minha já derreteu, só que ela tá muito líquida. Ela derreteu demais. Então assim não é o ponto certo, tá vendo? Não é o ponto certo de aplicação. Ela fica assim, ó, ela não fica uma cera nem tão dura e nem tão líquida. Nem fica uma cera muito dura, nem uma cera muito líquida. Ó, tá vendo que ela já tá começando a ficar mais encorpada? Quando vai finalizando, ela já vai ficar, a gotinha já demora mais pra cair, ela já vai chegando no ponto. Essa cera é maravilhosa. Eu trabalhei muito tempo com cera de método espanhol, tanto para fazer design quanto para fazer o busto, e ela é maravilhosa, gente, maravilhosa. Eu amo. Oi? Eu amo. Você? Ana Laura gosta de fazer o design só com ela. Ana Laura gosta de cera, né, Ana Laura? Dependente da cera. Uhum. Ó, vou aplicar aqui só para vocês verem. Então, a cera de método espanhol. Ó, até caiu aqui. Não vou fazer isso no cliente, viu, gente? Eu aplico a cera sempre observando alguns pontos. Eu tenho que deixar uma bordinha de excesso nas laterais, ó. Como se eu... Sabe pizza? Quando você faz a bordinha do lado? Lembra da pizza? Eu tenho que deixar essa bordinha para que na hora da remoção ela não quebre. E assim ela saia por inteiro. Aplico a cera, observo a questão de brilho, conforme ela começa a ficar opaca já está no ponto de tirar. Dou o ponto de clique, eu chamo isso aqui de ponto de clique, colo meu palito e removo. Isso é uma cera de método espanhol. É a cera que você aplica e remove com a própria cera. Você não precisa de papel para fazer a remoção. Aí, eu estava falando para vocês dessa cera aqui, ó, que é a cera perolada da Depimiel, que ela é muito famosa também no mundo das designs de sobrancelha. Tá focadinho aqui no nome centralizado? Uhum. Essa daqui já é uma cera que a gente precisa de papel para fazer a remoção dela. Deixa eu abrir um espaço aqui para mim. Ó, essa daqui eu derreti aqui, ó. E ela fica assim, ó. Você derrete, ela vem bem mais grossinha e você derrete, ela fica bem maleável. Ela fica maleável, mas ela não pode ficar escorrendo. Então, para eu usar essa cera, eu vou aplicar, ó, vou aplicar a cera. E aí, eu já preciso de um papel para fazer a remoção, que são as folhas para depilação, ó. Venho aqui, coloco a folhinha e removo. Essa é uma cera quente, tradicional, diferente da método espanhol. A cera quente, as convencionais, você precisa do papel para remover, né, que é essa. A cera Rolon também é nessa... A cera Rolon também é parecida com a do Pimiel, você precisa do papel para remover. E as ceras de método espanhol é aquela cera que você aplica e remove com a própria cera, beleza? Dentro dessa classe de ceras de método espanhol, tem também, agora você pode fechar, abrir o zoom de novo. Essa daqui, ó. Essa aqui que é um lançamento hoje, no momento que eu tô gravando essa aula pra vocês, essa cera aqui, ela é lançamento da Depil Bella. Ela vem nessa apresentação de confete, que são essas bolinhas aqui, ó. Você derrete na termocera e ela vai ficar num ponto bem parecido com a da Depimiel. Só que ela é método espanhol. Você aplica e remove com a própria porção de cera que você aplicou, certo? As folhas a gente já falou. E quando você trabalha com a cera Rolon, lembrando, gente, que cera Rolon é para ser usada somente no corporal, nunca no facial, você precisa desse aparelho aqui, ó, que é o aquecedor de cera. Você vai colocar a sua cera dentro do aquecedor, vai levar para a tomada, vai aquecer e, importante, esse Rolon aqui, ele é de uso único e descartável. Então as depiladoras usam muito para fazer perna, por exemplo. Aquece lá um Rolon desse, o que sobra de cera não pode ser reaproveitado, tem que ser descartado. Porque a embalagem dela, aqui ela tem um rolinho onde vai girando e saindo o produto. Ela entra em contato direto com a pele.
Então eu não posso guardar ela para reaproveitar. Ela é de uso único e descartável. Certo, galera? Então aqui as lipossolúveis que eu tinha aqui, acho que eu já apresentei todas para vocês, certo? E agora eu vou falar das hidrossolúveis, que é uma outra classe de ceras. Agora você pode voltar para mim, por favor. Deixa eu organizar aqui o nosso arsenal de cera. Certo? Ficou claro, gente? Deu para entender mais ou menos? Deixa eu ver se a minha cera chegou no ponto aqui. Aqui, ó, chegou no ponto. Deixa eu clicar de novo na para elas verem. Ó, chega aqui de novo. Chegou no ponto aqui, ó. Esse é o ponto ideal da cera método espanhol, ó. Você vê que ela não tá aquela cera extremamente líquida, tá? E aí, ó, eu gosto de trabalhar com ela. Ela poderia até esfriar um pouquinho mais. Eu pego a cera no palito, já vem girando, ó. E eu trago até a minha cliente girando, ó, para evitar que ela caia no trajeto. Aplico. Aqui ela tá ideal, ó. Sempre lembrando, deixando bordas nas laterais para ela não quebrar, porque se eu deixar sem a borda, ela vai quebrar e vai ficar pedaço de cera na pele. Observa, nossa, aqui ela tá ideal. Observa aqui, ó, começou a ficar opaco, perder aquele brilho, tá na hora de remover. E os pelinhos saem tudo aqui. Você joga esse aqui, já descartou, posso usar o outro lado do palito. E assim eu vou precisar de um pouco mais de palito para atender a cliente, né? Aí, beleza, fechamos aí a parte das ceras lipossolúveis. Então, resumindo, recapitulando, né? São ceras quentes ou frias, solúveis em óleo. Então, para esse grupo de cera, eu vou precisar do óleo removedor. Pode ser o óleo removedor de cera, pode ser um óleo 100% vegetal, vai do seu protocolo de epilação, certo? Depois a gente tem também um outro grupo que são as ceras hidrossolúveis. O próprio nome já fica bem claro de entender. São ceras que são dissolvidas, que são solúveis em água. Ou seja, são aquelas ceras que eu não vou precisar mais de um óleo removedor para tirar o resíduo que fica na pele. Eu posso usar água, simplesmente algodão com água, algum cosmético líquido com essa proposta, que é o caso da água de coco da Depubella, que ele foi desenvolvido para esse fim, para você remover o resíduo da cera hidrossolúvel. As ceras hidrossolúveis, diferente das lipossolúveis, a base dela já não vai ser breu, a base dela vai ser sucrose. A sucrose ela deriva da cana-de-açúcar, então assim, basicamente ela tem sucrose, ácido cítrico, água e extratos vegetais. Então, a diferença principal entre esses dois grupos seria a composição, né? Porque uma é solúvel em água e a outra é solúvel em óleo. Aí, como hidrossolúvel, eu trouxe para mostrar para vocês essa daqui da Depubella, que é a cera de açaí. Ela já tem assim, ó, olha aqui, já tem uma textura totalmente diferente. Ela parece, por derivar de um componente do açúcar, né, que vem lá da cana-de-açúcar, ela parece, sabe, parece caramelo, parece? Uhum. Parece um caramelo. E ela já é mais peguenta. Então, assim, já requer uma outra técnica de aplicação. Você já não vai fazer camadas mais grossas, igual você faz na cera de método espanhol, por exemplo. Eu derreti ela aqui, ó. Derreti porção individual e trouxe pra vocês verem, ó. Pode dar zoom na hora. Chega aqui. Nossa, até derreti demais. Ó. Acho que não precisa chegar aí. Ela é bem líquida, mas eu vou aplicar no braço, né? Ó, ela é bem líquida. Tá vendo? Ó, bem líquida. Diferente das outras ceras, na hora de eu aplicar essa cera na minha cliente, eu já vou optar por fazer camadas mais finas. E para eu criar essa camada bem fininha, tem um truquezinho aqui com o palito. Você vai sempre aplicar com o palito em pezinho. Não vou aplicar mais com o palito deitadinho igual da outra vez. Ó, eu vou aplicar o palito assim, ó, em pé, e criar uma camada bem fininha, ó. Bem fininha de cera. Então eu vou trabalhar com o palitinho assim a 90 graus e camadas extremamente finas. E para esse tipo de cera, eu preciso do papel para fazer a remoção. Então aqui, ó, eu já preciso de papel. Eu aplico a cera, venho com o meu papel e removo, ó. Pode ser usada no facial, pode ser usada no corporal, depende muito da sua habilidade, da sua, da sua afinidade com o produto. E ó, o pelinho sai tudo aqui, ó.
Vai pra baixo. Ó, depilei meu braço tudo. Tá? Então, diferente das outras ceras, ela já é uma cera bem líquida. Você vai ver que ela fica assim, ó, até escorrendo no palito. Ela já é mais fácil de deixar essa camada bem fininha. Ficou um pouquinho de resíduo, eu posso vir somente com água e já fazer a remoção. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou pegar um lencinho e água. Aqui. Aqui, dá pra ver? Dá. Ó. É ali. Sai tudo com água. Eu não preciso de óleo removedor. As hidrossolúveis são dessa característica. Você não precisa de óleo, ela é uma cera mais líquida, já tem uma técnica certa na hora de aplicar e ela precisa do papel para fazer a remoção. E diferente das lipossolúveis, pode voltar para mim, por favor? Diferente das lipossolúveis, vai mudar também lá na hora da composição. O componente base de ambos os grupos são diferentes. Tá bom? E visto isso, gente, todas essas ceras aqui, ó, vamos lá. Quais delas que a gente precisa de termocera e quais que a gente não precisa? Fiz uma baguncinha aqui, né? Tá bom o ângulo aí? Aqui tá bom. Oi? Desligou? Não tô vendo. Deixa eu pegar o seu água aqui. Vai precisar de ajuda? Uai, se você puder ficar, Peraí, então. por favor. Peraí, gente. Aí, tá legal. Ó, então quais dessas ceras que a gente vai precisar de termocera para aquecer? A cera da Depimiel, a gente precisa de termocera para aquecer ela. Não é recomendado aquecer no micro-ondas. Na segunda passada a gente teve uma aula, assim ó, mas foi uma aula com a Geriane Andrade, que ela é uma parceira nossa, uma profissional que é especialista e ela ensinou muito. Essa live fica disponível lá ainda hoje para vocês, tá? Ela explicou que não é recomendado esquentar no micro-ondas, então a gente precisa de termocera. As ceras Rolon, a gente vai usar os aquecedores específicos para poder fazer o derretimento dessa cera. Então, cera Rolon a gente derrete aqui no aquecedor. As ceras de método espanhol, na termocera, e ela geralmente vem nessa apresentação, ó. Ela pode vir assim, ó, em tabletes individuais, como ela pode vir a barra inteira, que é o caso dessa aqui da Depilbella. Aqui ela vem a barra inteira e aqui você consegue quebrar depois, vai fazer 6 tabletinhos. A da Depilflac já vem assim, ó, tablete individual, tá? Mas geralmente elas vão ser nessa característica aqui, ó, uma cera mais... Ela não é transparente, como é que eu falo? Ela é mais cremosa, ela não é transparente, tá? Então essas aqui a gente precisa de termocera para poder fazer o derretimento. As ceras hidrossolúveis precisam de termocera para fazer o derretimento, né? Como vocês já viram aqui, ó, ela é bem meladinha, ó, bem líquida. Então essa a gente também precisa de termocera para fazer o derretimento. Depois eu posso gravar para vocês um vídeo ensinando uma dica super assim, ó, prática de como derreter porções individuais. Então, para trabalhar com essa daqui e com essa daqui, que a cera já vem líquida, já vem assim, derretido, vamos dizer assim, a gente consegue separar porções individuais para poder aquecer sem ter que colocar tudo de uma vez na termocera. As ceras de folhas prontas não precisa de termocera, beleza? Ela já vem pronta, você aquece na mão. Cera fria também, não precisa termocera, você aquece na mão na hora da aplicação. Certo, galera? Então agora eu já passei para vocês basicamente... deixa eu só falar dos papéis, ó. E aí, os papéis, basicamente, vocês vão achar ele em 2 modelos. A gente tem esse daqui que é o de viscose. Deixa eu ver se eu... Não, esse é o de fibra natural. É o de fibra natural, que ele é desse modelinho aqui, ó. Dá um zoom lá. Esse aqui é o fibra natural, ó. Deu pra ver? Ó, tá vendo, gente? Ele é um paninho mesmo, ó. Ele até você consegue dobrar ele, ó. Ele rasga com facilidade, ó. Tá vendo? Ele tem o veinho ali que você consegue rasgar. No lado contrário dos veios dele aqui, ele já não rasga com tanta facilidade. Esse é o tecido de fibra natural, que aí você pode encontrar nessa apresentação aqui, ó, de lenço. Olha aí pra mim, ó. Eu tô vendo aqui. Beleza? Uhum. Ou você pode encontrar também com rolo, tá? Então, vai da sua necessidade, a quantidade que você precisa aí.
certo? E também você vai encontrar esse daqui, que é o... esse aqui também pode ser encontrado como viscose. Esse daqui é o falso tecido ou TNT. Só que ele é uma gramatura certa para epilação, tá? Então ele é mais suave, ele é 100% de fibra natural, que é diferente do TNT, de papelaria, que às vezes pode ser uma fibra sintética. Então ele é mais assim, como se fosse mais compatível com a pele, por ser 100% natural. Ele já é dessa textura aqui, ó. Tá na hora? Tá no zoom? Deixa eu dar mais pra pegar os furinhos. Isso, eu quero que você mostre os furinhos, ó. Dá pra ver? Uhum. Esse aqui, gente, é o falso tecido, ou conhecido como TNT. Só que o que muda, ele diferencia ele pro TNT de papelaria, porque ele é fibra 100% natural, certo? Sem contar também que ele é para fim cosmético, então ele tem toda uma preparação, no caso de biossegurança mesmo. Não é igual o rolo de papel que você encontra na papelaria, que está lá, você não sabe o dia que foi armazenado, às vezes pode estar contaminado com alguma coisa. Então, se existe o próprio epilação, a gente vai usar o próprio epilação, não é mesmo? E não quer correr risco. Então, você pode encontrar ele nessa apresentação de rolo, como você pode encontrar também na apresentação de lenço, certo? E aí, agora que eu já passei para vocês aqui tudo que eu tinha separado de assim, curiosidades e como ver as diferenças entre as ceras, eu vou abrir para as dúvidas. E agora vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês e eu vou respondendo. Me comprometo a responder o máximo de dúvidas possíveis e aquelas que eu não souber a resposta, eu me comprometo a buscar e trazer para vocês também, que aqui eu estou para ajudar, né? Então agora a gente já pode abrir para tirar dúvidas, tá? Os comentários rolaram durante a live, eu não fui interagindo, mas agora é a hora. Então vamos lá, pode mandar aí, se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir mandando sobre a aplicação, sobre a composição em si, pode ir mandando aí. Kelly Amorim, quais dessas você leva ao micro-ondas? A hidrossolúvel pode ser aquecida em micro-ondas, até na embalagem vem essa informação. Aqui, ó. Aqui atrás, ó, na embalagem, dá pra ver, não? Aqui atrás na embalagem, ó, tem essa informação e os parâmetros para você derreter ela no micro-ondas. Aí. Tá vendo? Então, a hidrossolúvel eu sei com certeza que pode ser aquecida no micro-ondas. Depois, a perolada da Depimiel, como eu falei para vocês, a nossa parceira recomendou não derreter ela no micro-ondas. Aqui, devido à consistência cremosa, aqui não fala não, gente, se pode ou não. Sim, aqui também o fabricante indica. O fabricante fala que ela pode sim aquecer a cera na própria embalagem em micro-ondas por aproximadamente 1 minuto. Ou coloque no recipiente adequado. Só que você tem que levar em consideração o seguinte: imagina se você vai usar, não vai atender uma cliente, você aquece essa embalagem inteira por 1 minuto. Não vai aquecer o total, toda a cera. Então, assim, apesar de ser recomendado, acho que não é o mais legal para se fazer. Você pode derreter de outras formas. E como eu falei, vou trazer um vídeo para vocês ensinando a derreter dessa forma que eu fiz aqui, ó. Eu derreto aqui, ó, porções individuais, tá? Ó, eu pego aqui a quantidade de cera que eu vou usar num palito limpo, coloco nessa folhinha aqui, que são as folhas plásticas depilatórias. Gente, tem esse vídeo lá no meu perfil aqui do Instagram. Na hora, tá? Eu tô olhando aqui. Ah, tá. Ó, coloco aqui nessa folhinha, tá? E levo na minha termoceira. Aí eu preparo a minha termoceira. Eu coloco um plástico próprio da termoceira em cima dela, coloco água lá dentro e coloco ela em cima da termoceira para poder derreter. Tem esse vídeo lá no meu perfil do Instagram, Renata Fernandes Makeup. Vai lá que tem um videozinho. Pode fechar de novo, não? A Maísa mandou 2 dicas nas perguntas mesmo. Cadê? Nas perguntas mesmo. Ah, dá pra ver? Ah, eu consigo. Uhum. Ah, aqui ó, Maísa é uma epiladora aqui da minha cidade, minha amiga, e inclusive ela me emprestou a cera de açaí para eu mostrar para vocês. O outro de viscose uso pro rolão. Ela falou que esse daqui, ó,
aquele papel lisinho, ela usa muito para epilação com a Rolon, tá? O de TNT tem furinho, ele é indicado para cera hidrossolúvel. Então, esse aqui, ó, o de furinho é mais indicado para trabalhar com ceras mais líquidas, tipo hidrossolúvel e a Depimiel. Depimiel com de furinho funciona melhor também. Obrigada, Maísa, de ter mandado as dicas aí. Qual tecido... Eu tô com medo de perder as perguntas aqui. Pera lá. Peraí, gente, tô olhando as perguntas. Eu vou trazer também uma aula para vocês usando as ceras em modelo, tá? Qual tecido você usa melhor? O da Depil Bella ou da Belle Depil? É igual. Os dois é a mesma qualidade. Para não ver diferença nenhuma entre um e outro. É mais uma questão de afinidade de marca mesmo. Então não tem diferença. Mesma coisa. Para mim o que eu usei dos dois não tem diferença não. Gente, eu vou trazer para vocês uma aula. Até já tem essa aula. Eu acho que até já saiu do nosso canal. Aplicando a cera em modelo mesmo, tá? Então hoje, como é uma aula mais teórica, eu resolvi fazer somente com essas informações. E nas próximas aulas eu trago a aplicação em modelo, fazendo busto, fazendo design de sobrancelha, usando as ceras, tá bom? Eu escrevi mais alguma perguntinha. Ué, gente, ou a minha aula ficou excelente, a ponto que vocês não ficaram com dúvidas, ou ficou muito confusa de que vocês não estão sabendo nem perguntar. Você usa dolomita no pré para depilação na sobrancelha quando usa perolado? Não, não uso não. Eu só preparo bem a pele, avalio se essa pele pode receber a cera e já uso direto. Qual dessas é mais indicada para fazer sobrancelhas? Vai muito da sua habilidade. Eu consigo fazer um design inteiro com essa cera aqui. Até eu fiz um rosto, a minha mãe, eu faço o facial dela completa somente usando a cera de método espanhol. Consigo fazer um design inteiro usando essa daqui. E a cera hidrossolúvel também dá para fazer um design completo usando essa cera. Vai muito da sua habilidade com a cera, da sua afinidade. Tem gente que se adapta mais com ceras mais fininhas. Tem gente que se adapta com cera mais grossinha. Então vai muito da sua habilidade. Eu usei essa cera aqui, ó, método espanhol por anos. Amo. Você respondeu a da Renata? Conheci essa daqui e adorei. Eu tô na Estúdio Nádila Ferreira. A depilação do nariz, que será? Estúdio Elisângela Salles. Manda de novo sua dúvida, por favor. A cera boa tem que ter esses 3 componentes? Vou repetir para vocês aqui, ó. Para que a cera seja considerada uma cera boa, ela precisa de ter componentes que vão ter aderência ao pelo, né? Que vão promover a aderência da cera no pelo. Tenho componentes emolientes, que são geralmente os óleos vegetais, e plastificantes. É claro que vai ter alguns componentes emolientes sintéticos também. E plastificantes, certo? Ou seja, se eu tiver uma cera que tem muito componente só de aderência, ela vai ser uma cera muito agressiva. Então eu preciso de um equilíbrio nessa composição. Se eu tenho muito componente de aderência, poucos emolientes, plastificantes, também torna-se uma cera mais agressiva. Então é um equilíbrio entre elas. E aí existem vários compostos de aderência, como a gente já viu. Vou deixar no material para vocês lá no grupo do Telegram. Mais dúvida, não? O que você achou da cera de pitaia nas sobrancelhas? Elaine Anjos. Ainda não testei ela na prática, porque eu peguei essa daqui, gente, emprestada com a Maísa, só para poder mostrar para vocês, ó. Que vai chegar ela na Frida. Mas, por ser método espanhol, eu creio que ela vai ser bem parecida no uso dessa aqui, ó. Só que eu tive a impressão no uso dela, que eu vi a Maísa postando, que ela era mais fininha, mais fina do que a de chocolate branco, por exemplo. Mas se você tiver online, você tira a dúvida aí, se realmente é isso. Mas assim que chegar, eu vou fazer ela no modelo para vocês, tá? Pode reaproveitar o tecido na pele quantas vezes? Quando se trata de epilação de pernas, eu já vi a profissional usar 2, 3 lencinhos para uma cliente só. Porque aí a peça, a cera é descartável. O papel também ela vai usar só na mesa do cliente. Então, enquanto estiver removendo, você pode usar o mesmo lencinho. Agora, quando a gente está trabalhando no facial, por exemplo, com essa cera aqui, não dá para ficar reaproveitando, sabe? Com hidrossolúvel, eu já vi da minha Maísa, às vezes reaproveita, mas é aquilo, se ainda está aderindo, beleza.
ela é mais fina, a secagem mais rápida, como eu suspeitei. Mas passou aqui, ó. Essa nova aqui da Decubelo, ela é mais fininha e ela seca mais rápido em comparação com a método espanhol tradicional de barra. Tá? Não consegui chegar no ponto certo da cera perolada, pois minha termocera da ProWalk 100, mesmo abaixo do mínimo, continua super líquida e quente. Ô Tamara, que jeito que você está derretendo essa cera? Você coloca direto na cera, na termocera, você coloca no refil, porque depende muito como você está aquecendo. Por exemplo, eu recomendo, se você for passar daqui para cá todo o conteúdo, coloca um papel toalha no fundo da tua termoceira e coloca o refil dentro dela. Assim você vai conseguir controlar um pouquinho mais a temperatura, tá? Então fica a dica, você pode colocar o papel toalha dentro da termoceira, vem com o refil com a cera e ali você consegue controlar melhor a temperatura. Porque infelizmente termoceira que você consegue controlar assim, ó, perfeita, só seria as digitais, que eu conheço. Mas aqui no Brasil acho que a gente não tem termoceira digital. Tem pergunta na pergunta mesmo. Tem pergunta na pergunta? Uhum. Os produtos melhores pré e pós-depilação e indicado para cera de baixa fusão? Independente do tipo de cera que você está usando, os melhores produtos pré e pós são aqueles que a pele da sua cliente precisa. Então, é preciso avaliar que tipo de pele você está trabalhando, em que estado que essa pele chegou para você, a região que você está trabalhando do corpo, porque às vezes é uma região que é mais suscetível à foliculite, às vezes não, é uma região que fica mais exposta, então varia muito. A minha dica, assim, ó, a regra básica para mim é uma boa higienização pré e uma ótima finalização com hidratante específico. No final, no pós-depilatório, meu foco é 100% na saúde da pele. Então eu sempre estou em busca de produtos, estudando ativo de produto para eu entender o que é o melhor que eu preciso ali. Resumindo, eu sempre faço a limpeza em duas fases. Primeiro eu uso um mousse de limpeza, uma espuma de limpeza. Pode ser o da Deli dele. Pode ser o sabonete facial, por exemplo, o sabonete da Menela, eu coloco no frasco pump, faço uma espuminha. Então eu uso um mousse de limpeza. Pode ser o da Kirei, a espuminha de limpeza da Kirei. Depois, logo em seguida, eu venho com uma loção. Aí, se for uma pele mais oleosa, eu vou usar a loção de hortelã da Decubelo. Se for uma pele mais sensível, mais ressecada, pele madura, pele seca, eu vou usar a loção de lavanda e melaleuca da Decubelo. Eu gosto demais também da loção pré-limpeza da Depimiel. Por quê? Ela tem um ativo que é antisséptico. Então, ele também, além de limpar a pele sem agredir, ele tem essa função de asepsia. E assim a gente diminui a quantidade de micro-organismo ali na região, que pode depois favorecer uma foliculite. No pós-depilatório, eu sigo a seguinte regra. Os cosméticos devem ser dos líquidos para os mais espessos. Então, o pós-imediato, cosmético líquido, loção calmante, um hidrolato, água de coco da Decubelo, uma água termal. Depois, eu já passo para os cosméticos em géis, por exemplo, géis calmantes. E eu finalizo com um cosmético em creme. Só que esse cosmético em creme, ele tem que ter uma proposta de restaurar a pele. Popularmente, você vai encontrar como restaurador de barreira. Então, para mim, se você faz nessa sequência aí, ó, nesse raciocínio, fica perfeito. Eu já tive cliente que eu tive muito problema. Depois que eu sentei a bunda na cadeira e estudei, acabou meus problemas com pós-depilação. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. A mais indicada para o buço é a Depimiel, né, Rê? Eu, Renata, não gosto de epilação do buço com Depimiel. Eu, Renata, gosto de método espanhol. Pra mim é a melhor opção. Pra mim, método espanhol para buço é perfeito. É super suave. Nossa, eu adoro. Dá pra usar também o hidrossolúvel. O hidrossolúvel dá pra usar no buço também. Não. Mas tem quem use tranquilamente. Se for pra eu fazer um buço e a pessoa for usar essa daqui, eu sou meio receosa, sabe? Eu sinto que dói mais em mim. Mas dá pra usar. Tem pergunta na pergunta. Tem pergunta na pergunta? Vamos lá. A depilação no nariz, qual cera você indica? Com certeza as folhas prontas. Gente, isso aqui é muito prático. Pelo amor de Deus. Folhas prontas depilatórias para
depilar o nariz, pra mim, é o mais prático que existe na vida. Não tem nada melhor. Abre, aplica ali no nariz, e aí quando for fazer depilação no nariz da cliente, gente, é assim, ó, tampa a narina, ó, e puxa. É só o que aparece que eu vou depilar. De cá, ó, põe o dedo aqui e puxa, ó. Eu não vou enfiar cera dentro do nariz e tirar não, pelo amor do Senhor, isso não pode. Porque os pelinhos que a gente tem no nariz são filtros. Então eles vão filtrar as impurezas que estão entrando ali no nariz, então não pode tirar tudo não. Mas dá pra usar qualquer uma dessas, mas eu particularmente acho que as folhas prontas são muito práticas. Muito obrigada por tirar minha dúvida. Ah, de nada, que isso, Cristiana. Vamos ver se tem mais pergunta. Gente, vocês gostaram? Deu pra entender? Deu pra aprender sobre as ceras? Me deem feedbacks, coloquem aqui nos comentários. Cera caseira? Pode, já vi muita gente usando. Raquel, a Anvisa determina que cera caseira não pode ser de uso profissional. Ou seja, você não pode ir lá fazer uma preparação lá, que a cera é uma preparação cosmética. Você não pode ir lá fazer a tua cera, derreter lá, seja lá o que, e usar de forma profissional no seu espaço de atendimento. É contra a lei, a Anvisa não permite. Mas é aquilo, gente. Existe lei para tudo. Tem gente que segue, tem gente que não segue, né? Então, quando você toma conhecimento, sabe que aquilo é errado, aí é melhor não fazer. Eu uso mousse pós-epilatório para retirar resíduos, principalmente nas áreas quentes como axila e virilha. Cláudio, você deve usar hidrossolúvel, então, né? Eu sei que existem vários mousses pós-epilatórios mesmo, que é mais líquido, né? Então, para hidrossolúvel vai funcionar. Agora, lipossolúvel, somente óleo, né? Maravilhosa, amo suas lives. Ah, que legal, fico muito feliz, gente. Deixa eu ver se tem mais dúvida. Gente, me fala se vocês gostaram, deu para aprender, aprenderam bastante coisa, tiraram dúvidas, esclareceram as dúvidas aí nesse mundaréu de cera, quando a gente vê esse mundo de cera, a gente fica perdido, né? Vamos ver se tem mais alguma. Cera caseira. Eu acho. Você utiliza óleo de girassol pós-epilação? O que acha? Eu acho que os benefícios do óleo vegetal de amêndoa é melhor para a pele. Óleo de girassol também, mas o importante é que seja 100% vegetal. Muito melhor. Quando você for fazer remoção de resíduo, faz o teste, aquele óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoa doce. Inclusive o óleo de amêndoa doce chegou na Frida, tá? Então já temos uma opção agora de óleo vegetal para remoção. E o óleo de girassol também pode ser uma opção. Como é que você vai decidir? Você vai pegar o seu óleo de girassol, vai olhar lá, ele é 100% puro? Ótimo. Depois você vai pesquisar quais os benefícios do óleo de girassol para a pele. E aí você vai ver se é uma opção legal para você usar no pós. Tem uma pergunta aqui. Renato, o método espanhol é diferente do lipossolúvel? Hã? O método espanhol é diferente do lipossolúvel? Não, o método espanhol está dentro das ceras lipossolúveis. Então, ó, recapitulando, existem basicamente dois grupos. As lipossolúveis são as ceras que se dissolvem em óleo, precisa de óleo removedor para remover resíduo, e as hidrossolúveis, que são as ceras que se dissolvem em água, que somente com água ou um cosmético líquido você remove o resíduo. Dentro das lipossolúveis, a gente vai ter as ceras quentes ou frias em várias apresentações. Método espanhol, que é aquela que você aplica e remove com a própria cera. Aquela cera elástica, com certeza você já deve ter visto também, cera elástica é método espanhol. Também é lipossolúvel, cera rolon, cera quente perolada da Deprimiel, também que mais? Ceras frias são consideradas lipossolúveis. E dentro das hidrossolúveis, a gente tem as ceras hidrossolúveis. A gente não encontra ela em outras apresentações. A gente tem as hidrossolúveis. Beleza? A Renata Costa perguntou: pele madura já existe flacidez, dá para fazer com cera? Ótima pergunta. Sim, pode fazer. Inclusive, eu preparei junto com o material que eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram um artigo científico que fala sobre isso, sobre cera versus flacidez na pele. E, gente, é um mito, não existe isso. Hoje em dia, com a tecnologia na área de cosmético que a gente tem, cada vez mais os fabricantes estão investindo em ceras que sejam aderentes ao pelo e não à pele. E para a gente causar uma flacidez,
com cera, a gente teria que ser algo muito assim, ó, que lesionasse demais, porque a estrutura que promove elasticidade, firmeza para a pele, ela está numa camada mais profunda da pele. E a cera a gente usa na camada da epiderme, a camada mais superficial. Então não tem essa relação, sabe? O que acontece é que a lei da gravidade age e ao longo do tempo é natural a gente perder sustentação, volume do rosto, por exemplo. E aí às vezes as pessoas acabam associando com luz de cera. Certo? Mais uma dúvida e a gente já vai encerrar por hoje. Ó, gostei bastante. Deixa eu ver se vocês mandaram aqui, ó, seus feedbacks. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam. Que, ó, preparei essa aula aqui, gente. Fiquei ontem o dia inteiro estudando para trazer essa aula para vocês de uma forma muito clara. Não tem mais dúvida, né? Maravilhosa, nos mais. Não vi aqui. Hã? Não vi. É isso aí, né, Renata? O método é diferente do lipossolúvel, é isso aí. Gente, então é isso. Gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, onde vocês aprenderam os diferentes tipos de cera. Espero que após todo esse conhecimento que foi passado aqui, fique mais fácil para você na hora de escolher qual cera que você vai colocar no seu protocolo de atendimentos. Lembrando que todas as ceras que eu mostrei aqui para vocês encontram aqui na Frida Store, tá? Vou deixar o meu cupom de desconto para vocês usarem. Nas compras acima de R$100, vocês usem aí o cupom Live da Rê. Eu vou colocar aqui na hora e aí você fixa aí para mim. Usem o cupom de desconto Live da Rê, tá? A Ana Laura vai fixar ele aqui para mim. Oh, meu Deus. Live da Rê. Nas compras, vai entrar do perfil, é do meu mesmo. Nas compras acima de R$100, você aplicando esse cupom, você vai ter 10% de desconto. E o melhor, gente, agora no nosso site, a gente está com uma nova tabela de frete. Então, assim, ó, os valores de frete estão encantadores. Vocês têm que entrar lá. Gente, tem lugar que está sendo R$10 o frete. Nordeste, que a gente sofria demais, as meninas sempre reclamavam, R$20, R$30 o frete. Então agora não tem desculpa. Entrem lá no site, dê uma olhada nas ceras. Eu estou atualizando o cadastro de todas elas. Estou colocando a composição de ambas, de todas lá, para que vocês possam olhar certinho. Pegue a sua cera que você tem no seu espaço aí, estuda ela, olha lá componente por componente. Você pode pesquisar na internet para saber qual que é a função daquele componente. Eu vou disponibilizar também no nosso grupo do Telegram o resuminho dessa aula que eu passei para vocês, juntamente com o artigo científico sobre flacidez e uso de cera, para poder esclarecer as dúvidas de vocês, para que vocês se sintam mais preparadas na hora de escolher a cera e a usar a cera nas clientes, tá bom? Essa live vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, então encerrando aqui a gente já carrega, amanhã ela já entra no nosso canal do YouTube e fica disponível lá até segunda que vem, por 7 dias, para que vocês possam reassistir, assistir, enviar para amiga que perdeu, que precisa dessa live, que está com dúvida na hora de usar a cera, encaminha a live para ela, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks depois lá no direct, porque vocês estão muito contidas hoje, não quis falar, tá? Sugestões também de aula, manda pra gente no direct, a gente tá aqui para poder servir vocês. Então, ó, fiquem atentos, porque esse mês a gente tá preparando uma novidade aí pra vocês, tá? Então, só fica o spoiler. Não percam os nossos stories diários, que a gente vai estar preparando uma novidade pra vocês que adoram as nossas lives de segunda, tá bom? Gente, um beijo, ótima segunda-feira, ótima semana pra todos. Até mais, a gente se vê na próxima segunda. Próxima segunda vai ter procedimento, tá? Próxima segunda é procedimento em modelo. Então, ó, segunda-feira às 2 da tarde, espero vocês aqui.